Olá a todos e a todas. Vamos dar continuidade ao nosso curso de História da Filosofia Moderna 1. Essa será nosso quinto encontro, o terceiro sobre Descartes, e hoje nós iniciamos a leitura das Meditações sobre Filosofia Primeira, obra de Descartes, publicada em 1641, a sua primeira publicação, uma publicação em latim. E em 1642 o Descartes publica também uma edição em francês, por ele revisada, com pequenas modificações em relação à primeira edição de 41. Então, curiosamente, essa é uma obra que é considerada como tendo duas primeiras edições, uma em latim de 41, uma em francês de 42. Bom, é importante notar para aqueles que vão se dedicar, para nós que vamos nos dedicar agora à leitura mais profunda dessa obra, que as meditações foram compostas por Descartes, foram escritas por ele, e antes de publicá-las, Descartes pediu a um amigo muito próximo, o padre Mersenne, Marie Mersenne, para enviar esse manuscrito das meditações para alguns intelectuais da época, e esses intelectuais poderiam ler e escrever objeções a essa obra antes de ser publicada. Então, junto às meditações, nós encontramos também as objeções. Então, são as meditações sobre filosofia primeiras, as objeções escritas são 7 conjuntos de objeções. Entre os objetores, nós encontramos, por exemplo, o Thomas Hobbes e o Antoine Arnaud, o próprio Mersenne, enfim, são apenas alguns, são 7 conjuntos de objeções. E o Descartes escreve também as respostas às objeções. Então nós temos as meditações sobre filosofia primeira com suas objeções e as respostas do Descartes a essas objeções. E nas respostas do Descartes nós encontramos muitos pontos esclarecedores, muitas passagens esclarecedoras sobre a filosofia de Descartes, sobre o que ele pensa, seus pensamentos sobre o funcionamento da mente, sobre as possibilidades de conhecimento, sobre o papel de Deus, sobre o papel da consciência. Enfim, as respostas são, portanto, tão importantes quanto a própria obra. Mas aqui, em virtude, claro, da curta duração do nosso curso, nós vamos ficar unicamente sobre as meditações sobre filosofia primeira, e mais especificamente ainda sobre as meditações 1, 2, 3 e 6. A meditação 4 e a meditação 5 será apenas pincelada por mim. Farei algumas poucas referências a essas duas meditações. Na primeira meditação que nós vamos ver hoje, o Descartes se ocupa principalmente com o que pode ser dito o aspecto negativo da sua investigação filosófica. Negativo em que sentido? Porque destrutivo. Descartes, como nós vamos ver, inicia a sua investigação filosófica tendo em vista a descoberta dos princípios primeiros do conhecimento ou do fundamento do conhecimento, inicia por recusar tudo aquilo que anteriormente ele havia aceito como verdadeiro, porque aquilo tudo era duvidoso e, portanto, poderia ser falso. Então, esse é um movimento que está presente também, por exemplo, na filosofia do Francis Bacon. Antes de se iniciar a investigação, é preciso limpar o intelecto, depurar o intelecto dos preconceitos e opiniões duvidosas que foram aceitas até então como verdadeiras. Então, o objetivo da primeira meditação é esse: limpar o intelecto, limpar a mente humana de tudo aquilo que foi aceito anteriormente como verdade, porque Descartes não está certo se isso é verdadeiro de fato. Então, se no discurso do método o Descartes estava preocupado sobretudo com a questão metodológica, ou seja, os pressupostos metodológicos que permitiriam a investigação filosófica, a investigação científica alcançar a verdade, agora ele está preocupado em encontrar, a partir desse método, encontrar essas verdades. Então, o Descartes como dito em nossos encontros anteriores, o principal objetivo do Descartes agora é encontrar o fundamento do conhecimento, o ponto de apoio. Para isso, a gente pode pensar em termos da metáfora do edifício. Supondo que o conhecimento humano, o conjunto dos saberes humanos, é um edifício
que só cresce, que só se desenvolve com as novas descobertas, é preciso que, para que esse edifício seja sólido, seja construído sobre um ponto de apoio firme. Então, um edifício bem construído é construído sobre um ponto de apoio firme, e é isso que Descartes quer descobrir agora, esse ponto de apoio, esse fundamento sobre o qual o edifício do conhecimento humano poderá se erguer, ser erigido. E esse fundamento do conhecimento, como nós vamos descobrir lá na terceira meditação, é Deus. É Deus que é o fundamento do conhecimento, na medida em que Deus é que permitirá nós supormos que os nossos conhecimentos são verdadeiros e que nossa mente é capaz de alcançar a verdade. Ou seja, é Deus quem garante a fiabilidade, a confiabilidade das nossas faculdades, por meio das quais nós chegaremos à verdade. Mas isso nós discutiremos em um momento posterior. Então, de modo didático, e não tão exato assim, porque no discurso do método, o Descartes também apresenta algumas de suas descobertas metafísicas, das suas primeiras descobertas a partir do método, sobretudo na parte 4 do discurso do método, mas didaticamente a gente pode compreender a relação dessas duas obras dessa maneira. Por um lado, Descartes pretende estabelecer a metodologia, os pressupostos metodológicos da busca da verdade, do conhecimento verdadeiro. Por outro, aqui nós encontramos as primeiras descobertas, e para isso o Descartes precisa, em um primeiro momento, limpar a sua mente daquelas opiniões, daquelas crenças que podem ser falsas, porque eram adquiridas tanto antes da capacidade do uso pleno da razão, como antes de se ter um método para se verificar, distinguir o verdadeiro do falso com exatidão. Então, a metafísica cartesiana, então filosofia primeira, metafísica. Então aqui são as descobertas metafísicas de Descartes, e as duas principais que ele pretende, as duas principais descobertas metafísicas de Descartes nessa obra são a descoberta da existência de Deus, ou a apresentação de uma prova, ou provas da existência de Deus, Deus existe, e a separação ontológica, real, metafísica entre a alma e o corpo. Descartes pretende mostrar essas duas descobertas principalmente. Então, na Stanford Encyclopedia of Philosophy, nós encontramos a seguinte afirmação sobre a filosofia, sobre a metafísica cartesiana. Cito: sua metafísica buscava responder às seguintes questões filosóficas: como a mente humana adquire conhecimento? Qual é a marca da verdade? Qual é de fato a natureza da realidade? Como nossas experiências estão relacionadas com nossos corpos e cérebros? Há um Deus benevolente? E se sim, como podemos reconciliar sua existência com o fato das doenças, erros e ações imorais? Então, podemos ver que são um conjunto de questões profundamente complexas em que Descartes pretende examinar a partir da descoberta do método, da sistematização do método no discurso do método, que é aquele método da ordem das razões, pautado pela regra da evidência, da divisão, da síntese, da enumeração, em que pretende se encadear todas as descobertas de uma maneira ordenada, racional. Então, essas são algumas das questões metafísicas que o Descartes pretende desenvolver ao longo das meditações sobre filosofia primeira. Então, após estabelecer o método de investigação, Descartes aplica-o no exame de questões fundamentais da filosofia. Então, Meditações sobre Filosofia Primeira, publicadas em 41, nas quais se demonstraram a existência de Deus e a distinção da alma e do corpo. Primeira meditação, intitulada Sobre as Coisas que Podem Ser Postas em Dúvida. Então, a primeira meditação é conduzida principalmente pela resolução de Descartes de duvidar. Porque nós veremos que colocar aquelas opiniões que nós aceitamos como verdadeiras anteriormente e que agora, dotados de um método, sabendo distinguir corretamente o verdadeiro do falso, a gente precisa avaliar essas opiniões e ver se elas de fato se mantêm. E examinar
se detemos algum tipo de conhecimento verdadeiro entre esses que assumimos anteriormente como tais. Contudo, Descartes vai assumir, e esse é o método, é um dos princípios metodológicos das meditações, que aquilo que é duvidoso pode ser falso e, portanto, será assumido como falso. Então, ele não precisará demonstrar que uma opinião filosófica anteriormente aceita como verdadeira é falsa. Isso ele não precisa fazer. Bastará que ele seja capaz de dela duvidar para tomá-la como falsa. Se é duvidoso, é falso. Então, esse é um dos pressupostos metodológicos do Descartes de agora em diante, que ele seguirá no desenvolvimento da sua investigação. Primeiro parágrafo da primeira meditação. É onde o Descartes apresenta o seu projeto. Faz alguns anos já, dei-me conta de que admitira desde a infância muitas coisas falsas por verdadeiras e de quão duvidoso era o que depois sobre elas construí. Então, isso nós encontramos parte desse relato biográfico na primeira parte do discurso do método, naquele período em que ele passou em La Flèche, também o período posterior em que ele empreendeu suas viagens e em que ele admitira muitas coisas, muitas opiniões, muitas crenças como verdadeiras antes de ser capaz de distinguir corretamente o verdadeiro do falso. Era preciso, portanto, que uma vez na vida fossem postas abaixo todas as coisas, todas as opiniões em que até então confiara, recomeçando dos primeiros fundamentos, se desejasse estabelecer em algum momento algo firme e permanente nas ciências. Então esse é o projeto cartesiano em geral. O projeto cartesiano é depurar o intelecto, eliminar da mente humana tudo aquilo que pode ser duvidoso, porque pode ser falso, para recomeçar do fundamento, do princípio primeiro, do ponto de apoio, para que o que for estabelecido sobre aquilo seja estabelecido de modo firme, permanente, estável. Então, o ponto de apoio, a solidez, a estabilidade da ciência, dos conhecimentos filosóficos, dependem, sobretudo, da solidez do fundamento. Então, esse é o projeto, em suma, o projeto cartesiano. É um projeto, essa reforma dos saberes, é um projeto destrutivo negativo e construtivo positivo. Por quê? Negação dos saberes recebidos como verdadeiros, porque são duvidosos, e isso é a parte negativa destrutiva. Destrói-se o que anteriormente aceitou-se como bem estabelecido, como verdadeiro. E depois construtivo positivo, porque você descobre um novo fundamento para esse conjunto de saberes, para o edifício do conhecimento. E isso já tinha ficado um pouco claro, eu imagino, a partir do que eu disse anteriormente. Segundo parágrafo é o método da dúvida. Aqui o conhecido como método da dúvida, o pressuposto metodológico da dúvida, que é a ideia de que você para encontrar um fundamento, do novo fundamento do conhecimento, o fundamento verdadeiro, esse ponto de apoio, você pode encontrá-lo a partir da dúvida. Duvidando daquilo que você aceitou anteriormente, você vai eliminando tudo o que está em nossa mente, todas as nossas opiniões e nossas crenças, até que, a partir dessa dúvida, você encontre o indubitável. E o indubitável é o claro e distinto, é o evidente e é o verdadeiro, como nós vimos também rapidamente na segunda parte do discurso do método. Surge aqui o primeiro instrumento que auxiliará Descartes na realização de seu projeto de fundamentação do conhecimento humano, o procedimento da dúvida. A partir da dúvida, Descartes pretende encontrar um novo fundamento, um ponto de apoio para o conhecimento humano. Duas importantes decisões de Descartes nesse parágrafo, em que ele apresenta o método da dúvida. Basta duvidar para negar assentimento a uma crença, juízo, opinião. Esses conceitos não são intercambiáveis, eles não significam o mesmo processo mental, mas para fins didáticos vamos assumir que tudo isso que está na mente, todas as nossas crenças, juízos, opiniões, basta que elas sejam duvidosas para que a gente negue assentimento, ou seja, que nós negamos aceitá-las como verdadeiras e, portanto, a tomemos como falsas. Não será preciso mostrar que todas elas são falsas, o que talvez nunca pudesse conseguir. Verdade
A verdade é que se fosse preciso demonstrar a falsidade de cada uma dessas opiniões, Descartes sequer conseguiria começar a iniciar o processo positivo, o aspecto positivo da sua filosofia, porque ele perderia bastante tempo só com essas demonstrações. Mas porque a razão já me persuade de que é preciso coibir o assentimento de modo não menos cuidadoso, tanto as coisas que não são de todo certas e fora de dúvida, quanto as que são manifestamente falsas, bastará que encontre em cada uma alguma razão de duvidar para que as rejeite todas. Então, nós não vamos aceitar como verdadeiro o que é falso, claro, e também aquilo que é duvidoso. Se é duvidoso, eu vou assumir como falso, porque eu não tenho tempo para demonstrar a falsidade de tudo isso. Segundo o pressuposto metodológico do método da dúvida, do método de se encontrar a verdade, a primeira verdade, o fundamento a partir da dúvida. Não é necessário analisar cada uma das crenças. Basta duvidar de seu fundamento, ou seja, da origem, do princípio de onde essas crenças surgem. Tarefa infindável, mas porque, se os fundamentos se afundam, desaba por si mesmo tudo o que foi edificado sobre eles, atacarei de imediato os próprios princípios em que se apoiava tudo aquilo em que outrora acreditei. Um dos grandes alvos de ataque nessa primeira meditação são os sentidos. São os sentidos. Os sentidos são um dos grandes alvos do ataque de Descartes, porque grande parte dos conhecimentos assumidos até então como verdadeiros são oriundos dos sentidos, passam pelos sentidos. Então, eu não preciso recusar todas aquelas teorias filosóficas, teorias científicas, uma por uma. Basta que eu duvide do princípio de onde elas se originam. Nesse caso, o princípio é o conhecimento sensitivo, que os nossos sentidos nos permitiam conhecer verdadeiramente. Se eu duvidar dessa premissa, tudo que foi construído, todo o conjunto de saberes que começam pelos sentidos, vai desabar. Tira-se esse princípio, esse fundamento, desaba esse conjunto de saber. Então, como medida, Descartes decide duvidar e assumir como medida metodológica, como pressupostos metodológicos. Ele decide duvidar daquilo, tomar como falso aquilo que é apenas duvidoso, e duvidar e tomar como falso os princípios e não aquilo que foi construído sobre esses princípios, porque senão seria uma tarefa infindável. Então, retirar do princípio a origem desses conhecimentos, nesse caso em específico os sentidos, desaba tudo que foi construído sobre eles, não restando, portanto, nada, nenhum tipo de conhecimento sensível, empírico, etc. A validade dos sentidos. Como dito, o principal alvo de Descartes nessa meditação são os sentidos. Descartes questiona a origem e princípio de grande parte das crenças humanas. Com efeito, tudo o que admiti até agora como que há de mais verdadeiro, eu o recebi dos sentidos ou pelos sentidos. Ora, notei que os sentidos às vezes enganam, ou seja, que eles são duvidosos, e é prudente nunca confiar completamente nos que, seja uma vez, nos enganaram. Então aqui o Descartes já faz no terceiro parágrafo do primeiro capítulo, da primeira meditação, Descartes já faz o seu primeiro ataque aos sentidos, dizendo que eles nos enganaram, os sentidos nos enganaram algumas vezes, e não é prudente confiar naquilo que já nos enganou, portanto devo recusá-los como falsos, tomá-los como falsos, porque deles posso duvidar. Então, bom, o Descartes não apresenta claramente esses erros, esses equívocos a que os sentidos nos levam. Mas aqui é possível que ele tenha em mente, sobretudo, aqueles exemplos dados pelos filósofos antigos, pelos céticos antigos, de como os sentidos nos levam a opiniões, a crenças equivocadas. Eu, por exemplo, vejo um remo sob a água e, por causa de uma ilusão dos meus sentidos, eu os vejo torto, vejo esses remos tortos, e na verdade eles são retos. Então isso é um engano dos sentidos. A torre que é vista à distância parece ter tal formato, mas quando eu me aproximo eu vi que eu me equivoquei.
e que ela na verdade tem um outro formato. Então os sentidos nos enganam, eles são duvidosos, devo tomá-los como falso. Então esse é o primeiro argumento do Descartes contra os sentidos no processo meditativo, no itinerário meditativo das meditações. Os sentidos nos enganam, então é o argumento conhecido por alguns como o argumento do engano dos sentidos. Descartes pretende atacar a validade do conhecimento sensível a partir do questionamento, a partir da observação de que os sentidos às vezes nos enganam. Bom, no quarto parágrafo, Descartes encontra o primeiro obstáculo para se questionar os sentidos, qual seja o que parece que os sentidos nos enganam em coisas que estão muito distantes, mas não podem nos enganar em coisas que estão muito próximas de nós. E não em termos espaciais, coisas muito próximas de nós, assim, coisas que nós aprendemos como muito verdadeiras, que parecem ser muito evidentes, como o fato de que temos um corpo. Aprendemos pelos nossos sentidos que temos um corpo, e isso parece que de modo algum nós podemos negar. Que os sentidos, ainda que os sentidos nos enganem em coisas muito distantes, pode ser que em coisas que nos são muito próximas, de que estamos muito próximos, nós podemos ter certeza sobre elas. Mas talvez, apesar de os sentidos nos enganarem às vezes acerca de certas coisas miúdas e muito afastadas, muitas outras coisas haja, contudo, sobre as quais não se pode de modo algum duvidar, não obstante a aurida dos sentidos. Então, como o indivíduo, por exemplo, pode duvidar de que possui um corpo? Como duvidar da existência dos objetos percebidos pelos sentidos? Então, como eu posso duvidar que diante de mim está uma tela de computador, está uma câmera, uma webcam que está me gravando, que ao meu lado tem um mouse, que eu estou sentado sobre uma cadeira, que eu estou diante de uma mesa? Isso tudo é tão próximo de mim que torna-se difícil nesse momento eu criar um obstáculo para os sentidos, a fiabilidade ou confiabilidade dos sentidos, como uma fonte segura de conhecimento, de opiniões verdadeiras. Então parece que o projeto do Descartes vai se frustrar. Ele não será capaz de duvidar dos sentidos e tomá-los como inteiramente falsos, porque algumas coisas parecem resistir a essa dúvida. Então este é o primeiro obstáculo que Descartes tem diante de si. A dúvida sobre os sentidos é a tal ponto extravagante que o faz parecer louco. A não ser, talvez, que me compare a não sei quais insanos, cujo cérebro foi a tal ponto afetado pelo negro vapor da bilis, que constantemente asseveram ou que são reais, sendo paupérrimos, ou que se vestem de púrpura, estando nus, ou que têm a cabeça feita de barro, ou que são inteiramente cabaças ou confeccionados de vidro. Então, para nós que estamos lendo Descartes, podemos tomá-lo por louco quando ele diz que é possível duvidar dos sentidos e, portanto, dos sentidos mesmo nessas coisas muito próximas e que, portanto, o grau de evidência, vamos dizer assim, o grau de evidência dos sentidos não pode ser recusado completamente. Algumas coisas os sentidos parecem nos informar corretamente, como a presença de objetos ao nosso redor, percebidos muito proximamente, e que nós temos um corpo. Então, o que Descartes precisa fazer? Ele precisa racionalizar essa dúvida para torná-la justificada. Para que o processo pareça racional, seja racional e que ele não seja tomado como louco, ele precisa de novos argumentos para mostrar de que maneira é possível descredibilizar, retirar a nossa confiança dos sentidos. E é isso que ele vai tentar apresentar de agora em diante. No quinto parágrafo, Descartes então apresenta o segundo argumento contra a fiabilidade ou a confiabilidade dos sentidos como uma fonte de conhecimento, como uma fonte de informações verdadeiras. É o famoso, célebre argumento da distinção entre sonho e a vigília. Descartes vale-se do argumento, tentando racionalizar, tornar mais razoável a dúvida a partir deste argumento. Mas, pensando nisto cuidadosamente, como não recordar que foi iludido nos sonos por pensamentos semelhantes em outras ocasiões?
Quando penso mais atentamente, vejo do modo mais manifesto que a vigília nunca pode ser distinguida do sono por indícios certos. Fico estupefato e esse mesmo estupor quase me confirma na opinião de que estou dormindo. Então, o problema é, não temos um critério, não conseguimos apontar por hora um critério que nos permita saber quando estamos sonhando e quando estamos acordados. Quando estamos sonhando, por exemplo, sentimos o gosto do café ao tomar, ao provar a nossa xícara de café. Sentimos esse gosto, somos capazes de sentir a temperatura, mas acaba que aquela experiência sensitiva não é verdadeira porque estamos sonhando. E quando estamos no sonho, o grau de evidência dessas informações colhidas pelo sentido, desse conhecimento sensitivo, é tal qual o grau de evidência de quando nós estamos acordados. Então, se não há um critério claro para separar entre sonho e a vigília, nós sequer podemos saber se estamos acordados ou não. Esse, é claro, é um argumento que está presente na história da filosofia desde pelo menos o Teeteto do Platão. Na discussão do Sócrates com o Teeteto sobre o que é conhecimento, Sócrates, em um primeiro momento, ele, ao discutir a tese de Protágoras de que o homem é a medida de todas as coisas, ainda na discussão da primeira definição de conhecimento apresentada pelo Teeteto, o Sócrates já apresenta esse exemplo da indistinção entre sonho e vigília. E outros autores na história da filosofia também apresentaram esse exemplo, esse problema dos graus da indistinção entre o sonho e a vigília. Santo Agostinho, por exemplo, foi um deles. Montaigne é outro desses autores. Há trabalhos na literatura secundária de intérpretes que procuram saber se Descartes teria sido influenciado por algum deles, por exemplo, por Montaigne. Há quem defenda que o argumento do sonho de Descartes foi retirado do Montaigne, há quem defenda que ele não foi retirado do Montaigne, há quem diga que há uma influência também em Hobbes, que apresenta esse argumento da indistinção entre sonho e vigília. Mas seja como for, esse é o segundo passo dado pelo Descartes na tentativa de refutar os sentidos como uma fonte confiável de conhecimento. Então, o grau de evidência das informações colhidas pelos sentidos no sonho em nada difere do grau de evidência das informações que a mente recebe quando está desperta, acordada. Para os sentidos, a realidade sensível parece ser a mesma tanto quando se está acordado como quando se dorme. O argumento da indistinção entre sono e vigília permite Descartes colocar os sentidos em questão e prosseguir com a meditação. Ou seja, agora aparentemente o Descartes encontra um ponto de apoio para recusar definitivamente os sentidos como fonte de conhecimento, para então prosseguir na investigação em busca de um novo fundamento para o conhecimento. A professora Maíra Borba, professora na Universidade Federal do Mato Grosso, que desenvolveu seus trabalhos de pós-graduação na filosofia de Descartes, tem algumas considerações a esse respeito, não só ela, como também outros grandes professores que estudam a filosofia de Descartes no Brasil, sobre esse ceticismo existencial que aparentemente tem início com Descartes. E eu vou explicar isso um pouco mais detalhadamente. A professora Maíra Borba diz: a partir desse argumento, Descartes alcança outro patamar com a sua dúvida. Ela deixa de lado um ceticismo de propriedade e dá lugar a um ceticismo existencial. Nesse ponto, fica expressa pela primeira vez a radicalidade da dúvida que Descartes pretendia empreender. Então, essa é uma questão também da história da filosofia, da interpretação. Muitos dos intérpretes, historiadores da filosofia, têm lidado com a questão de saber sobre a originalidade do ceticismo do Descartes. Nesse caso em específico, a originalidade diria respeito à existência ou não daquilo que é percebido pelos sentidos. Ou seja,
Para Maíra Borba, como para muitos outros intérpretes, Descartes teria sido o primeiro filósofo na história da filosofia a radicalizar a dúvida a tal ponto que a partir dela seria possível duvidar até mesmo da existência, da própria existência dos objetos do mundo externo. A partir do argumento do sonho, o que poderia se interpretar que Descartes está dizendo que não sabemos sequer que se alguma vez já estivemos acordados para perceber de fato aquilo que aparentemente está no mundo exterior, mas que se estivermos sonhando, tão somente sonhando, nós nunca percebemos nada. Nada daquilo que nós percebemos. Se eu estivesse sonhando agora, esse computador, a imagem desse computador, dessa caneca de café, dessa mesa, tudo isso, dos sons que eu estou ouvindo, tudo isso é produzido pela minha própria mente enquanto estou sonhando. Então não são informações que advêm de coisas fora de mim, mas são coisas produzidas por mim mesmo. Então, por isso o ceticismo nós poderíamos entender o ceticismo de Descartes como um ceticismo existencial, porque a primeira vez na história da filosofia, em algumas interpretações, né, para alguns historiadores da filosofia, que a dúvida alcança tal grau de radicalidade, a ponto de podermos duvidar mesmo da existência dos objetos do mundo externo. E esse é um problema tradicional na história da filosofia moderna, iniciado ou não com Descartes. Se esse problema já se encontra nos filósofos antigos, se o argumento do Platão encontrado no Teteto já é um argumento cético existencial ou não, se em Sexto Empírico, em Cícero, em Montaigne, seja onde for a origem do argumento desse ceticismo existencial, o fato é que a partir de Descartes, a questão da existência dos objetos do mundo externo, ou como podemos provar que existem objetos materiais, físicos, diante dos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, do nosso paladar, a questão se torna uma questão proeminente na filosofia. Então, grande parte dos autores, pelo menos os mais célebres da história da filosofia moderna, vão ser obrigados a lidar com essa questão, que é de saber, isso que eu vejo com os meus olhos existe de fato? Isso que eu sinto com o meu tato existe de fato? Então, o Malebranche, o Leibniz, ou para ficar nos franceses, o John Locke, o George Berkeley, o David Hume, o Thomas Reid, e mais outros importantes filósofos do período, todos eles vão lidar com essa questão de saber se é possível provar que os objetos do mundo externo existem. E para essa questão existe mais de um tipo de resposta diferente, como nós vamos ver de agora em diante. Há quem diga que ele não existe, que não existe matéria no universo. Há quem diga que nós não podemos saber se esses objetos de fato existem. Há quem diga, como é o caso de Descartes, que apenas parte desse mundo que nós adquirimos, dessas informações que nós adquirimos pelos sentidos, correspondem exatamente ao que está lá fora, que está para além da mente humana, aos objetos externos. Então fica aqui a nota, essa observação deveras importante, eu acredito, sobre o problema criado por Descartes. Pelo menos tradicionalmente, Descartes é conhecido como o inaugurador desse ceticismo existencial, do ceticismo, do problema sobre a existência dos objetos do mundo externo, que vai se desenvolver ao longo de toda a história da filosofia moderna, chegando até mesmo ao Kant. No sexto parágrafo, então, Descartes apresenta o argumento da indistinção entre sonho e vigília, o grau de evidência das informações colhidas pelos sentidos enquanto eu estou sonhando parece ser o mesmo de quando eu estou desperto, portanto os sentidos nos enganam, pode ser que nós nunca estivemos sequer acordados e que tudo isso que eu acho, que eu acredito, que eu julgo que vem de objetos fora de mim, são produzidos, na verdade essas minhas ideias são produzidas pela minha própria mente, mas o Descartes encontra um novo obstáculo, que é o que nós podemos chamar, o que alguns intérpretes chamam de a similitude. Há algo nas nossas ideias, e por ideias aqui, o conceito de ideia é extremamente importante na história da filosofia moderna. A partir de Descartes, esse é um conceito presente em quase todos os autores.
o Descartes ainda não vai se deter na discussão do que são ideias, isso vai aparecer apenas na terceira meditação, mas vamos entender por ideias aquelas representações mentais, aquelas imagens mentais que nós temos das coisas que existem fora de nós. A ideia que eu tenho de um cavalo agora, por exemplo, eu não estou vendo um cavalo, mas eu tenho essa ideia em minha mente que representa, como um quadro representa, uma pintura representa algo real, as minhas ideias seriam representações de algo que supostamente existiria fora da mente. Então, há algo nas ideias, nas minhas representações do sono que devem corresponder à realidade. O que isso quer dizer? Entretanto, é preciso, por certo, confessar que as coisas vistas no sono são como certas imagens pintadas e não puderam ser essa ficção, a não ser pela similitude das coisas verdadeiras. De sorte que, pelo menos essas coisas gerais, olhos, cabeça, mãos e o corpo todo não são coisas imaginárias, mas existem deveras. Vou prosseguir com a partir da imagem do pintor, desse exemplo do pintor, vai ser possível entender o que o Descartes quer dizer. Então, o pintor pode pintar o mundo dos objetos sensíveis em uma tela. O pintor pode pintar um mundo de fantasia, pode pintar sereias, quimeras, cavalos. O pintor pode também pintar algo não figurativo. Ou seja, ele pode simplesmente borrar a sua tela das mais diversas formas, com pinturas abstratas, que nada significam a princípio, mas nesse caso remanescem as cores. O que esse exemplo do pintor quer dizer? Por mais inventivo que possa ser o pintor, ele vai de real, de correspondente com o mundo externo, pelo menos as cores. Então, no quadro do pintor, pelo menos as cores vão representar, ser semelhantes àquilo que existe fora do que o pintor está pintando. Existe fora do quadro, existe na realidade. Então, da mesma maneira, o que o Descartes quer dizer é: a mente humana, por mais inventiva que ela possa ser, mesmo que no sonho ela consiga inventar tudo aquilo que ela inventa, alguma coisa dos sonhos, no mínimo as cores, devem ter sido aprendidas pelos sentidos de algo que vem de fora, de objetos que vêm de fora. Então, por isso a similitude, a semelhança entre aquilo que existe no interior da mente, essas representações, e o que existe fora da mente, os objetos externos. Então, no mínimo, as cores dos meus sonhos foram aprendidas pelos sentidos, se assemelham às qualidades dos objetos externos e, portanto, são verdadeiras. Então, pelo menos isso, os sentidos podem me informar verdadeiramente, as cores. Por mais que não exista sereia, quimera, por mais que nunca tenha existido um computador, uma caneca, uma mesa, nem esses sons que estão ao meu redor, as coisas mínimas, como as cores presentes nos meus sonhos ou nos meus pensamentos, isso sim deve existir, deve corresponder, ser semelhante, apresentar similitude com o que há fora da mente, e portanto isso é real. Então, o que acontece aqui? O Descartes encontra um novo argumento, um novo obstáculo para ele prosseguir com uma meditação ao negar completamente os sentidos. Ou seja, pode ser que alguma coisa dos sentidos seja verdadeira, que em algum dos seus aspectos os sentidos não sejam duvidosos, então o Descartes não consegue duvidar radicalmente dos sentidos para se ver livre dessa fonte de informações e poder prosseguir com a meditação. Se o projeto é empreender a dúvida radical em busca de uma primeira verdade, o Descartes aqui está encontrando um segundo obstáculo, que é esse obstáculo da similitude. Alguma coisa no nosso pensamento deve corresponder ao que existe fora dele, e os sentidos devem me informar pelo menos isso de modo seguro. O mundo das informações colhidas pelos sentidos não pode ser a causa de si mesmo. Ele não tem autonomia para criar a si próprio. Em suma, esse mundo imagético de imagens e representações deve ser então uma cópia do mundo externo, pelo menos no que diz respeito às suas cores. A dificuldade de suprimir os sentidos, portanto, permanece. Então é isso.
O Descartes encontra um novo obstáculo e ele não consegue duvidar disso. Ele não consegue duvidar completamente dos sentidos para então tomá-los como inteiramente falsos e livrar-se dessa origem de conhecimento, da experiência sensitiva. O professor Marcos Sene, da Federal de Uberlândia, em um trabalho também sobre o Descartes, ele explica essa passagem. Esse modelo do pintor torna-se propício porque, ao examinar o modelo onírico e constatar o problema da indistinção entre sonho e vigília, o autor aloca-se no imaginário e aí se defronta com o problema central da teoria da verdade, a similitude e a remissão. Similitude, a semelhança entre as representações, as imagens da minha mente e os objetos que existem lá fora, e a remissão é a correspondência, remissão, remeter para fora, né? As minhas imagens remeteriam, as minhas imagens mentais remeteriam, fariam remissão àqueles objetos que estão lá fora e às suas qualidades. Descartes percebe que não consegue conter o mundo imaginário dentro de si mesmo, porque os seus conteúdos mais simples parecem remeter para fora, ou seja, as cores. Pelo menos as cores parecem corresponder ao que existe lá fora, de modo que o Descartes não consegue suprimir os sentidos. Há uma força irredutível em suas representações, que parecem se referir a conteúdos que não conseguimos suprimir. Fim de citação. Então essa passagem do Marcos Séneda explica bastante resumidamente e claramente esse problema que o Descartes encontra agora de não conseguir suprimir os sentidos. Sétimo parágrafo. Aqui, no sétimo parágrafo, e um parágrafo extremamente importante, o Descartes faz a descoberta da extensão. Então, que é uma propriedade de tudo aquilo que existe materialmente, que ele, sonhando ou acordado, essas coisas são reais. E eu vou explicar isso um pouco mais detidamente, que é um momento crucial do itinerário meditativo, que dificulta um pouco a compreensão do leitor de primeira viagem. É preciso confessar, todavia, que são pelo menos necessariamente verdadeiras e existentes algumas outras coisas, ainda mais simples, ou seja, lembrando do discurso do método, evidentes. Então, quanto mais simples, mais próximo nós estamos do claro e distinto do evidente que é verdadeiro. Então, lembrando disso, ainda mais simples e universais, porque toda a realidade se reduz a isso, essas coisas simples, a partir das quais são figuradas, isto é, e essas chaves, essas informações dentro das chaves foram acrescentadas por mim, não se encontram no texto do Descartes. Isto é, quantificadas, situadas, numeradas, duradas, etc. Como a partir de cores verdadeiras, todas as imagens de coisas que estão em nosso pensamento, quer verdadeiras, quer falsas. Então, o que o Descartes está dizendo aqui é o seguinte: ele acaba de fazer uma primeira descoberta das meditações metafísicas. A sua primeira descoberta é a seguinte: toda a natureza corporal, tudo aquilo que existe no mundo material, no mundo físico, possui extensão, que é a natureza corporal comum a todas as coisas materiais no universo. Então, toda a realidade material é uma realidade extensa. O que quer dizer a extensão? A extensão, ele vai dar alguns exemplos aqui de modos da extensão. Desse gênero parecem ser a natureza corporal comum e sua extensão, bem como a figura das coisas extensas, a quantidade ou a grandeza delas e seu número, o lugar onde existem e o tempo pelo qual duram e que mede sua duração e coisas semelhantes. Então, tudo aquilo que é material no universo apresenta extensão, ou seja, uma figura. Então apresenta tudo. A minha mesa, por exemplo, ela apresenta um tampo que é um quadrado, tem essa figura que apresenta tal comprimento, tal largura, tal profundidade, quantidade, grandeza, número. Ela é então, e ela existe nesse lugar. Então, isso é extensão em Descartes. Esse é um conceito um pouco difícil para se compreender assim à primeira vista, mas extensão são essas qualidades que nós podemos aprender
em tudo aquilo que existe materialmente. Por exemplo, volume, quantidade, número, profundidade, altura, peso, duração, ou a extensão. De um modo, o Descartes não diz isso, mas para que a gente possa, talvez para que fique um pouco mais fácil compreender esse conceito, a extensão é estar no espaço. Então, tudo aquilo, o extenso é o que ocupa espaço, que está no espaço, ocupando um lugar com suas modificações e modos. Então, os modos são: a minha mesa, ela é 1. Esse é o número, a quantidade dela, ela é 1. Ela apresenta tal profundidade, ela apresenta tal figura. Ela possui a figura de um tampo quadrado com pés, pés quadrados que apresentam tal dimensão, que apresentam tal altura, tal comprimento, profundidade, volume, largura. Isso é extensão. Nada do que existe no universo material pode existir sem extensão. Ou seja, tudo tem de possuir profundidade, ou comprimento, ou quantidade, ou número, ou figura. Não dá para existir sem um desses modos da extensão. Consegue entender? Então isso é extensão. Para tudo aquilo que é material, que é corporal, que é físico, tem extensão. Extensão são essas coisas, essas dimensões das coisas corporais. Quantidade, grandeza, medida, dimensão, proporção, duração. Isso é a primeira descoberta do Descartes. Isso existe. Tudo a natureza corporal, e aqui nós podemos entender num sentido metafísico ontológico. Ele está dizendo que a realidade da extensão, assim, existe no universo coisas corporais e para existirem elas possuem extensão. Isso vai, daqui a pouco nós vamos ver sobre as coisas que não são extensas, ou seja, o pensamento. Então, o pensamento ou as mentes existem sem extensão e, portanto, elas não ocupam lugar no espaço. Elas não possuem quantidade, nem número, nem profundidade, nem altura, nem largura, nem peso, nem dureza. Então, as mentes, as coisas, a natureza pensante ou a natureza não corporal, ela não é dotada dessas qualidades, desses modos que nós estamos apresentando aqui como os modos da substância corporal. Então, são dois tipos de existências que o Descartes está prevendo aqui. Inicialmente só uma, mas consequentemente nós vamos ver adiante que há outro tipo de substância. Então, lembrando, substância é aquilo que existe por si. Aquilo que existe. Então, o que existe no universo, uma das coisas que existe no universo é a extensão ou a natureza corporal que é comum a todas as coisas. Então, e essa natureza corporal que é comum a todas as coisas, ela apresenta modos. E esses modos são figura, quantidade, grandeza, número, etc. Então, essa é a primeira descoberta do Descartes. Mas nós vamos ver que essa primeira descoberta, o Descartes vai conseguir colocá-la também em questão, vai conseguir duvidar dessa descoberta. Vamos. Res extensa, a coisa extensa. Res extensa no latim, coisa extensa, que é a substância extensa, a substância material. Sem extensão, sem todos esses modos que eu acabei de dizer, não existe nada de corporal no universo. A res extensa é uma realidade ontológica que fundamenta a descrição de todas as coisas corporais no universo. Toda a realidade corporal depende da substância extensa para existir. Então, tudo que existe precisa existir de uma dessas formas, ou de algumas dessas formas, ou de todas essas formas, possuindo grandeza, possuindo um lugar, ocupando um lugar no espaço, possuindo uma determinada figura, uma determinada duração, uma determinada grandeza, medida, dimensão. Então, toda a realidade corporal, material, física do universo depende da substância. Uma coisa material não existe sem extensão. Então, a extensão é a realidade intelectual. Então, isso é algo que nós... Então, eu nem pretendo falar sobre isso agora, porque falarei adiante na segunda meditação. Mas fiquemos com o conceito de res extensa, que se opõe ao conceito de res cogitans, ou coisa pensante, que é a outra realidade descoberta pelo Descartes. Então, o universo do Descartes, o mundo cartesiano, é composto de dois tipos de substância. Substância extensa, que são as coisas materiais, que existem só enquanto
possuem extensão, e coisas ou substâncias imateriais ou pensantes, que não são materiais, portanto não são extensas, não apresentam extensão, não ocupam lugar, não têm profundidade, volume, etc. Então, essa é a primeira descoberta do Descartes. Eu também vou saltar essa consideração do Marcos Séneda, porque eu vou falar desse aspecto intelectual da extensão adiante. Então, a validade da matemática pura. O 8º parágrafo. Nesse parágrafo, Descartes descobre um conjunto de verdades indubitáveis, a matemática pura. E o que quer dizer por matemática pura? A matemática que não se mistura com nada de nenhum dos nossos conhecimentos empíricos, sensíveis. Porque, nesse momento, os sentidos estão em alguma medida, eles aí estão sendo colocados em dúvida, estão sendo negados como uma fonte fiável de conhecimento. Portanto, existe uma parte da matemática que trabalha com noções que são completamente independentes do conhecimento sensível. Então, a matemática pura, essa matemática que trabalha com números, independentemente de se existe ou não coisas numeradas no mundo. Essa que trabalha com figuras, independentemente, a geometria, e nesse caso aritmética e geometria, que trabalha independentemente da existência de coisas no mundo, essa matemática é verdadeira e é indubitável. Por exemplo, somar 2 com 2 igual a 4, isso exista coisas no mundo para você contar ou não, 2 com 2 são 4, isso é matemática pura. Que o triângulo tem 3 lados, exista um triângulo no universo material ou não, o triângulo, essa noção pura de triângulo, essa figura, ela é verdadeira. Então, é isso que é a matemática pura, que o Descartes descobre já no 8º parágrafo como uma verdade. Não seria talvez incorreto concluir que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras disciplinas que dependem da consideração das coisas compostas, de matéria e extensão, são na verdade duvidosas, ao passo que a aritmética, a geometria e outras desse modo, a matemática pura, que não tratam senão das coisas muito simples, ou seja, evidentes e muito gerais, pouco se preocupando com que estejam ou não na natureza das coisas, contém algo de certo e fora de dúvida. Então, o que é aprendido pelos sentidos, nós estamos duvidando disso nesse momento, e a física trabalha, claro, com objetos dos sentidos, aprendidos pelos sentidos. A astronomia também, nós olhamos para o céu, nós estamos vendo cometas se deslocando, nós estamos vendo estrelas que estão a tal distância de nós estamos vendo um sol e a Terra está em um determinado momento de um determinado movimento elíptico ao redor desse Sol. Isso tudo está misturando conhecimento sensível com conhecimento matemático puro, certo? Então, esses conhecimentos como a física, a astronomia e a medicina misturam matemática com conhecimento sensível e, portanto, é duvidoso e nós não vamos aceitar isso como verdadeiro. Contudo, a aritmética e a geometria, que trabalha com noções puras, com nada que aprendemos pelos sentidos, essas sim podem ser verdadeiras. Porque trabalham com aquilo que é muito simples, com o que é claro e distinto, com o que é evidente e, portanto, trabalham com o verdadeiro. Então, olha só, no itinerário meditativo, aparentemente, a partir do método da dúvida, o Descartes conseguiu encontrar a primeira verdade, a existência da extensão e a validade da matemática pura. E aqui é importante notar desde já que a extensão, a gente compreende a extensão numericamente. Por exemplo, você calcula você tem o volume, é uma quantidade matematizável. A quantidade é uma qualidade matematizável. A profundidade, a altura, o lugar que ocupa no espaço, enfim, tudo isso, a figura, tudo isso você compreende utilizando matemática. Daí, Descartes ser um filho do seu tempo, compartilhando desses pressupostos de que a realidade é compreendida matematicamente. O que ele quer dizer é isso que essa realidade corporal, desde que a gente possa compreender a sua extensão, ou seja, eu compreendo que o meu computador tem determinada figura, ele tem determinado volume, altura, profundidade, quantidade, número, dimensão. Desde que isso que eu reduzo a matemática, que eu posso numerar para quantificar
Isso eu posso conhecer, isso a extensão é matematizável e é o que me permitirá conhecer o mundo dos objetos físicos. Mas eu estou adiantando um pouco as descobertas do Descartes. Eu gostaria apenas de notar que aqui o Descartes parece já ter encontrado as primeiras verdades da sua filosofia, a extensão e a validade da matemática pura. Correto? Pode parar o processo meditativo? Descartes está satisfeito? Não. Então ele vai nos apresentar novos argumentos para que vão radicalizar ainda mais essa dúvida hiperbólica, porque é exagerada, essa dúvida radical, porque vai até a raiz, essa dúvida extrema, porque será quase que universal, duvidando de tudo e mais um pouco. Então, Descartes vai continuar o processo meditativo radicalizando ainda mais a sua dúvida. Então, a matemática pura não trabalha com dados obtidos pelos sentidos, que, como visto, são duvidosos. Ela opera com ideias que independem da existência de objetos no mundo. Então, existe ou não um triângulo no universo? Existam ou não duas coisas no universo? O triângulo, a ideia pura, a noção pura de triângulo é aquela que apresenta três lados com ângulos de 60 graus, etc. E também 2 com 2 são 4. Ainda que não exista nada no universo material, a matemática pura, a aritmética 2 com 2 igual a 4, continua verdadeira. Pois esteja eu acordado ou dormindo, 2 e 3 são 5 e o quadrado não tem mais que 4 lados. Então, como prosseguir com a meditação? Se a primeira descoberta foi realizada. E aqui no 9º parágrafo, o Descartes apresenta o seu terceiro argumento contra os sentidos, que vai radicalizar a dúvida, o método da dúvida a tal ponto nunca encontrado até então na história da filosofia, que é a hipótese do Deus enganador. Bom, vamos à hipótese do enganador, do Deus enganador. Fixa em minha mente, tenho uma certa velha opinião de que há um Deus, que pode todas as coisas e pelo qual fui criado tal qual existo. Mas de onde sei que ele não tenha feito que não haja de todo terra alguma, céu algum, coisas extensas alguma, figura alguma, grandeza alguma, lugar algum, e que não obstante eu sinta todas essas coisas e que, no entanto, todas elas não me pareçam existir diferentemente de como me aparecem agora. Então, a hipótese suprema do ceticismo, a hipótese mais radical, o terceiro argumento do Descartes para viabilizar o seu projeto de fundamentação do conhecimento é: se nós tivermos sido criados por um Deus tal que faz com que nós nos enganemos em tudo aquilo em que acreditamos, em que tudo aquilo que aceitamos como verdadeiro, falso, que aceitamos como verdadeiro, todas as nossas opiniões, juízos, crenças são falsas porque nós fomos criados por um Deus que nos fez simplesmente para nos enganar. Então, a partir dessa dúvida, nada mais resta. A partir dessa hipótese da existência de um supremo enganador, de que modo nós podemos garantir algum tipo de conhecimento? Porque ele é a tal ponto poderoso que não somos capazes de estar certos de absolutamente nada. Então, não obstante a evidência das verdades matemáticas, pode ser que todos são enganados ao trabalhar com tais operações. Deus, em virtude de sua onipotência, pode as embaralhar de modo a fazer com que a pessoa acredite estar operando corretamente, quando na verdade não está. Do mesmo modo que julgo que os outros às vezes erram acerca de coisas que presumem saber a perfeição, não estaria eu mesmo de igual maneira errando cada vez que adiciono 2 a 3 ou conto os lados do quadrado ou faço outra coisa que se possa imaginar ainda mais fácil? Ou seja, qual a legitimidade de eu supor que 2 com 3 são 5 se eu posso ter sido feito por um Deus enganador, por esse supremo enganador, e que faz com que eu acredite que 2 com 3 são 5 e na verdade não são. Isso é um erro. Faz com que eu acredite que o triângulo tem 3 lados de 60 graus os ângulos e etc. E isso é falso. Eu só intuo isso como o mais claro e o mais distinto, como simples e como verdadeiro, mas se eu fui criado por esse ser todo poderoso e enganador, até isso
pode ser colocada em dúvida. Vocês conseguem aprender aqui a radicalidade da dúvida cartesiana. O argumento é tudo aquilo que parece mesma matemática, mesma extensão, que são as primeiras descobertas, a validade da matemática e a existência da extensão, mesmo isso vai poder ser colocado em dúvida a partir da possibilidade de que eu tenha sido criado por um Deus enganador. Então, essa é a radicalidade. Aqui, depois desse argumento, não sobra absolutamente nenhuma opinião, nenhuma crença, nenhum juízo. Agora, mas aqui vai uma dificuldade para esse argumento. Se esse ente é sumamente bom, por que ele haveria de enganar? Por que Deus permitiria o erro? Se criar-me para que sempre erre repugna a sua bondade, parece que a essa bondade deva também repugnar a permissão para que eu erre às vezes. Mas o último não pode ser, contudo, afirmado. E, bom... eu saltarei o 10º e o 11º parágrafos para chegar finalmente à hipótese do gênio maligno, que é, bom, Deus é bom, sumamente bom, e não poderia ter me criado, portanto, para enganar. Então, o Descartes fazer uma resolução extrema, que é modificar essa hipótese. Aparentemente ele vai apresentar um outro argumento. Isso também na literatura secundária é matéria de debate, de discussão. A distinção, qual a diferença entre o argumento do Deus enganador e o argumento do gênio maligno, da hipótese do gênio maligno? São o mesmo argumento? Os dois têm alguma diferença? Logo no começo da segunda meditação, por exemplo, nós vamos ver o Descartes fazer referência ao gênio maligno. Mas no começo da terceira meditação, a gente vai ver o Descartes fazendo referência ao Deus enganador. Então tem uma questão de interpretação aí sobre o que é de fato que está, qual argumento, qual hipótese o Descartes está levando adiante a partir da segunda meditação como argumento cético para colocar em questão, para duvidar de todos os seus conhecimentos. É o gênio maligno ou o Deus enganador? Então, essa é uma matéria de debate. Os intérpretes se posicionam diferentemente a esse respeito. Para fins de prosseguimento do texto, vamos dizer que a hipótese do supremo enganador, seja ele o gênio, seja ele o Deus, é a hipótese do enganador que vai orientar a investigação do Descartes. Então, qual é essa resolução extrema presente no 12º parágrafo? Suporei, portanto, que não há um Deus ótimo, fonte soberana da verdade, mas algum gênio maligno. Então, ele pode sim enganar sem nenhum prejuízo à sua onipotência, onisciência, benevolência suprema, e ao mesmo tempo sumamente poderoso e manhoso, que põe em toda a sua indústria em que me engane. Pensarei que o céu, o ar, a terra, as cores, as figuras, os sons e todas as coisas externas nada mais são do que ludibrios dos sonhos, ciladas que ele estende à minha credulidade. Pensarei que sou eu mesmo desprovido de mãos, de olhos, de carne, de sangue, de sentido algum, mas tenho a falsa opinião de que possuo tudo isso. Então, essa hipótese coloca definitivamente em questão os sentidos. A partir da hipótese do gênio maligno ou do supremo enganador, de agora em diante, a partir da hipótese do supremo enganador, eu não posso saber se existe o mundo, se existe o céu, se existe os mares, se existem os animais, se existem o mundo vegetal. Sequer posso saber se há outras pessoas nesse mundo e muito menos que eu tenho um corpo. Então, eu duvido de absolutamente tudo aquilo que é apreendido pelos sentidos. Eu não posso saber aqui definitivamente o Descartes consegue aniquilar a confiança que nós tínhamos nos sentidos. O conhecimento sensível, empírico, é descartado completamente porque podemos estar diante do supremo enganador que faz com que eu pense que há um céu, um ar, uma terra, que existem figuras, que existem cores, que existem som, quando não existe isso. Estou num engano perpétuo. Então, ao cabo da primeira meditação, Descartes duvidou dos sentidos e das coisas aparentemente mais evidentes descobertas, como a extensão e as matemáticas puras. Descartes colocou todo o conhecimento em questão.
Ainda que não se conheça a verdade, pode-se estar certo de não assumir o falso. É o ideal intelectual do cético antigo. Se não conheço a verdade, pelo menos não estou me enganando. Eu posso saber que eu não tenho nenhuma crença, opinião falsa adotada como verdadeira. Se não estiver em meu poder conhecer algo verdadeiro, estará em mim pelo menos negar meu assentimento aos erros e às coisas falsas. Até Descartes, Montaigne e Charron eram as referências de ceticismo prático. Então aqui é uma última nota explicativa do professor José Raimundo Maia Neto, em um de seus trabalhos sobre Descartes, em que ele diz: o uso por Descartes de uma dúvida radicalizada para o alcance de fins especulativos, que punha em questão a existência das coisas materiais, inclusive do próprio corpo do filósofo, altera de forma decisiva os debates em torno do ceticismo, especialmente por causa da inviabilidade prática dessa dúvida mais radical, que não poderia faltar à discussão dos filósofos interessados no ceticismo. A tradição cética perde a orientação prática anterior e ganha contornos principalmente epistemológicos e metafísicos. O que isso quer dizer? É que se por um lado o ceticismo antigo e de outros autores, até Montaigne, Charron, já na modernidade, se o ceticismo tinha fins práticos para se tranquilizar o espírito, tranquilizar a mente, agora o ceticismo ganha contornos especulativos, no sentido que o objetivo, você se vale do ceticismo para encontrar a verdade. O objetivo é especulativo. É claro que é inviável do ponto de vista prático uma dúvida que nos leva a duvidar da existência dos objetos do mundo externo. Então, do ponto de vista prático, isso seria impossível. Mas do ponto de vista epistemológico, teórico, nós podemos nos valer dessa crença, desse princípio, desse pressuposto metodológico, que é o que Descartes faz para encontrarmos a verdade. E o objetivo é: existe algo que resiste a essa dúvida a tal ponto radical que é capaz de colocar a existência do próprio corpo em questão, que é capaz de colocar a própria matemática em questão, que é capaz de colocar a geometria, a aritmética em questão, a existência da extensão. Então, tudo isso foi colocado em questão agora, a partir dessa hipótese do supremo enganador. E o que Descartes precisa fazer de agora em diante é tentar descobrir se algo resiste a essa dúvida, se algo é capaz de superar a dúvida colocada pelo supremo enganador.